Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da avaliação bimestral de vocês de matemática que foi aplicada na sexta-feira passada. Então eu aconselho vocês pegarem um caderno, abrirem a matéria de matemática de preferência e notando os cálculos referentes a cada uma dessas questões. Coloca questão número um, cálculo da questão número um. Questão número 2, coloca o cálculo da questão número 2 e assim por diante, até a questão de número 10, para que quando for no final da correção, vocês tirem uma foto, registrem e enviem para mim via WhatsApp, tá certo? Porque essas questões, esses cálculos, essas questões, vai servir como um trabalho avaliativo para ajudar vocês na nota da avaliação. Então vamos lá dar início. Iniciando com a correção da questão de número 1. Um pacote é lançado de um helicóptero em voo. Devido à direção do vento, esse pacote cai a uma distância horizontal x do helicóptero. No instante em que esse pacote atinge o solo, o helicóptero está a uma altitude de 300 metros do chão, conforme ilustra o desenho abaixo. Então, toda essa situação que é descrita aqui no enunciado da questão, ela está sendo também aqui representada nessa figura aqui, nesse desenho, tá bom? Nessa ilustração. E aí temos aqui, ó, o helicóptero, né? E aí ele jogou, né, digamos assim, esse pacote, e o pacote caiu aqui devido à força do vento a essa distância. Vamos ver o que a questão quer saber. Quantos metros, aproximadamente, esse pacote foi deslocado horizontalmente em relação ao helicóptero devido à ação do vento? Em outras palavras, simplesmente a questão quer saber quanto vale o valor de x aqui nesse triângulo retângulo. O valor de x por quê? Porque é o valor que representa a distância que temos aqui do helicóptero, no caso em relação ao solo, até o pacote onde ele caiu. Tá bom, pessoal? Então a questão simplesmente quer saber aqui o valor de x. E para descobrir esse valor de x, a gente tem que aplicar uma das razões trigonométricas, ou seno, ou cosseno, ou a tangente, tá bom? Porque se trata de um triângulo retângulo com a medida indicada de um ângulo interno e a gente quer saber a medida de outro lado desse mesmo triângulo retângulo, dado a medida de apenas um lado dele. Então, pessoal, feito isso, para saber qual das razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, vocês vão utilizar, basta vocês descobrirem primeiro onde é que tem cateto oposto, cateto adjacente, onde é que tem hipotenusa. Então vamos lá? Lembrando que o ângulo de referência aqui é esse ângulo de 30 graus. Ó, então 30 graus, lado oposto ao ângulo de referência vai ser quem? Vai ser o nosso cateto oposto, o nosso CO. Então o nosso cateto oposto já vale quanto? Já vale aqui, ó, 300, tá bom? Então a gente temos o cateto oposto e a gente quer saber quem? A gente quer saber aqui, ó, o x. Esse x representa quem? Ele representa o cateto adjacente, o nosso CA. Por quê, professor? Porque esse lado ó, que está oposto ao ângulo reto, como vocês podem ver aqui, ele representa o H, que é a nossa hipotenusa. Tá bom? Então esse lado que está representado por x só pode ser o nosso cateto adjacente. Então, feito isso, pessoal, vamos agora descobrir qual dessas razões trigonométricas a gente vai utilizar com duas perguntas básicas, né? O que a questão lhe dá, no caso ela nos dá o cateto oposto, CO, e o que é que ela quer que a gente descubra? Ela quer que a gente descubra o x, que no caso é o nosso cateto adjacente. E aí eu pergunto para vocês, qual das razões trigonométricas, mais uma vez repetindo, seno, cosseno ou tangente, relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente? Ah, professor, é a tangente. Então a gente coloca aqui a tangente, ó, a tangente. Só que nesse caso aqui vai ser a tangente de quantos graus? De acordo com o ângulo de referência, que a gente pegou aqui, que no caso foi 30, ó. Então vai ser a tangente de 30 graus. Então a gente já coloca aqui tangente de 30 graus. Tá apertadinho, dá para vocês entenderem. É igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí a gente vai resolver esse cálculo agora. Ó. Só substituindo. Quanto é que vale a tangente de 30 graus? Ela vale aqui, como vocês podem ver, é 0,57. Então a gente já substitui por 0,57. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao valor do cateto oposto, que a gente sabe aqui, ó, que é 300, tá bom? Então a gente já substitui aqui por 300. E sobre quem? Sobre o valor do cateto adjacente, que a gente está querendo descobrir e vale aqui x. Vale x. Lembrando, pessoal, que aqui abaixo do 0,57 a gente tem de forma implícita 1. Então a gente coloca ele aqui de forma mais clara agora. Então, para a gente agora descobrir o valor de x, basta resolver esse cálculo. Regra de 3 simples, vou utilizar a propriedade da multiplicação dos meios pelos extremos. Nesse caso aqui, eu vou dar até uma
digamos assim, uma alterada nessa forma de resolução, porque eu sempre, como gosto de falar, gosto de iniciar essa resolução pela multiplicação da letra, no caso x. Ó. Então, x vezes 0,7, vou colocar até aqui, vai ser igual a 0, ou melhor, 0,57 vai ser igual a 0,57x, tá bom? Igual a quanto? Igual ao resultado dessa outra multiplicação, ó. 1 vezes 300. 1 vezes 300 vai ser exatamente igual a próprio 300, tá bom? Então, colocamos aqui. Continuando, x é o que eu quero descobrir, então fica sozinho aqui antes da igualdade, no primeiro membro da nossa equaçãozinha. X vai ser igual a 300. Professor, x é igual a 300. E o 0,57? Ó, ele estava multiplicando aqui o x, então ele vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa, tá bom? Então, se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ficou 300 dividido por 0,57, tá bom? E aí, para a gente descobrir o resultado aqui dessa continha, basta a gente dividir aqui o nosso 300 por 0,57, tá bom? Então, vamos lá dividir? Vamos. Vou colocar o nosso cálculo aqui para o lado, bem para cá, vai ficar 300 dividido para 0,57. Perceba que no 0,57 eu tenho duas casinhas após a vírgula. Então aqui no 300 eu também tenho que acrescentar dois zeros para representar essas duas casas, tá bom? E aí eu já posso até cancelar, ó, aqui no 0,57 esse zerozinho e essa vírgula aqui para não interferir aqui no resultado. Pronto? Pronto. Agora eu tenho aqui 30.000 dividido por 57. E aí, pessoal, vocês poderiam realizar esse cálculo, tá bom? Poderiam realizar esse cálculo aqui normalmente, como a gente vai realizar, mas já dava aí para vocês supostamente descobrirem um resultado. Não vou dizer agora, tá bom? Porque primeiro a gente vai fazer o cálculo para comprovar. Então vamos lá. 3 eu posso dividir por 57? Não. 30 eu posso dividir por 57? Não, porque é menor. Mas aqui o 300 eu posso, ó. 300 eu posso dividir sim por 57. Vai dar quanto? Vai dar 5, né? Vamos colocar um 5zinho aqui. 5 vezes 7 vai ser igual a 35. Vai ficar 5 e vai 3. 5 vezes 5 vai ser igual a 25, mais 3 que foram, vai ser igual a 28. Então, perceba que deu bem próximo aqui mesmo do 300, deu 285. Sinalzinho de menos, vamos lá realizar esse cálculo. Vamos fazer logo direto, viu? Tem um 300, vou tirar 285. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 15. Vai sobrar 15. Então, colocamos o 15 aqui. Agora, eu tenho 15, eu posso dividir por 57? Não. Vou baixar esse zerozinho aqui, ó. Baixei ele, esse zero. Bom, então formou aqui 150. 150, eu posso dividir agora por 57? Posso. Então vai dar quanto? Ah, professor, 150 dividido por 57. Vamos testar aqui, né? Vamos colocar um 2. Vamos colocar um 2. 2 vezes 7 vai ser igual a 14. Vai ficar 4 e vai 1. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, mais um que foi 11. Então, ó, perceba que aqui a gente deu 114. Se a gente coloca um 3, ó, um 3, digamos assim, vai passar, tá bom? Se vocês colocarem um 3 aí, vai passar esse resultado aqui de 150. E aí não vai dar certo, tem que ser o 2 mesmo. Então, pessoal, resolvendo essa subtração aqui, tem um 150. Vou tirar 114. Vai sobrar quanto? Vai sobrar exatamente 36. O pessoal que quer conferir, vai fazendo ordem a ordem. Que eu estou fazendo direto para a gente ganhar um pouco mais de tempo, já que se trata apenas de uma correção. Então, 150, vou tirar 114, vai sobrar aqui 36. Então, sobrou 36. Eu posso dividir por 57? Não, mas eu tenho aqui mais um zerozinho, ó, para baixar. Então, ficou aqui 360 dividido por 57. Que vai dar quanto? Vai dar 6. Vamos testar aqui se é o 6 mesmo. 6 vezes 7 vai ser igual a 42. Fica 2 e vai 4 aqui para cima do 6. Continuando, 6 vezes 5, 30. 30 mais 4 que foram vai ser igual a 34. Tá bom? Então, passamos o traço, finalzinho de menos. Eu tenho 360. Vou tirar 342, vai sobrar quanto? Vai sobrar exatamente 18. Então, tem mais algum zero para descer? Não tem. Vou parar o nosso cálculo por aqui. Qual foi o resultado que você encontrou, professor? Está aqui, ó. O resultado que a gente encontrou foi exatamente, ó, 526. Sendo assim, a alternativa correta seria a alternativa
B de bola, tá bom? O cateto adjacente, o x que a gente estava procurando aqui, ó, que é o valor de quando digamos assim, o helicóptero soltou o pacote até o momento que ele caiu no chão. Essa distância aqui em relação ao solo, horizontalmente falando, é de 526, tá bom, galerinha? Aproximadamente, claro, como vocês podem ver que sobrou 18 aqui, mas a questão enfatiza também, ó, aproximadamente. Então, pessoal, não deixem de registrar principalmente esse cálculo principal. Ó. Esse cálculo de divisão não precisa registrar, mas esse cálculozinho aqui, envolvendo as razões trigonométricas, essa regra de 3, vocês têm que copiar, tá bom? Pessoal, continuando com a correção da questão de número 2. Um balão inicia sua subida vertical a partir do ponto N. No instante em que esse balão passa pelo ponto Q, André, cuja posição representada pelo ponto P, avista esse balão segundo um ângulo de 60 graus. O desenho abaixo ilustra essa situação, na qual os pontos P e N encontram-se no mesmo plano horizontal, distantes 200 metros, como vocês podem ver aqui. Então, toda essa situação que está descrita aqui no enunciado está representado aqui nessa imagem aqui que vocês podem observar. Aqui o balão, os pontos Q, N e P, a distância de 200 metros entre o ponto N e P e o ângulo aqui formado de 60 graus, tá bom? Então vamos ver o que a questão quer que a gente descubra, né? Então vamos lá, nesse instante, qual é a medida da distância PQ entre André e o balão? Faltou o izinho aqui, né? Entre André e o balão. Então simplesmente a questão quer que a gente descubra o valor desse segmento aqui, PQ, e vai de P até Q. Então, para a gente não perder o foco, ó, já vou dizer que esse valor aqui vale X, né? É o que eu estou querendo descobrir, tá bom? Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo com a medida indicada de um ângulo interno, com a medida indicada de apenas um lado desse mesmo triângulo retângulo e queremos descobrir a medida de outro lado desse mesmo triângulo retângulo. Então, para isso, pessoal, para a gente resolver essa situação aqui, basta a gente aplicar uma das três razões trigonométricas, ou seno, ou cosseno, ou a tangente, tá bom? Então aqui, pessoal, vamos lá, né? Vamos primeiro descobrir onde é que está cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Ângulo de referência, 60 graus. Lado oposto a esse ângulo de referência, lado oposto vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, CO. Temos aqui, ó, ângulo reto, 90 graus. Lado oposto vai ser quem? Vai representar a hipotenusa. Então aqui é o nosso x, o nosso h, certo? H para representar que é a hipotenusa. Tranquilo. E essa parte de baixo aqui, ó, que é os 200 metros, né, de N até P, vai valer quem? O nosso CA, o nosso cateto adjacente. Isso em relação ao ângulo de 60 graus, como vocês podem ver aqui. Então, ó, a gente vai fazer agora duas perguntas básicas para a gente descobrir qual das razões trigonométricas a gente vai utilizar. Primeiro, pergunta, o que a questão nos dá e o que ela quer que a gente descubra. Então, o que é que ela nos dá aqui em relação à medida dos lados? Ela dá essa medida aqui, ó, essa medida de 200 metros, que vale quem? Que vale o cateto adjacente. Então, já vou colocar aqui, ó, ela nos dá o nosso CA, o cateto adjacente. Que vai ficar sobre quem? Sobre quem ela quer que a gente descubra. Que no caso aqui é o X, ó, o valor que representa a hipotenusa. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, eu pergunto para vocês, qual é das três razões trigonométricas que relacionam o cateto adjacente e a hipotenusa? Ah, professor, já sei, é o cosseno. Vou representar aqui por C, O e o S. Vai ser o cosseno de quantos graus? Do ângulo de referência que a gente pegou, que no caso vale 60 graus. Então vai ser o cosseno de 60 graus, claro, igual o cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá bom? Então, pessoal, agora é só a gente substituir, ó. O cosseno de 60 graus vale quanto? Vamos ver aqui, cosseno de 60 graus vale, ó, olha aqui, 0,5. Esse 0,5 aqui, ele também pode ser representado, pessoal, por um meio, tá bom? E é esse valor que eu vou utilizar aqui. Então, quem colocou 0,5 como meio, vai encontrar o mesmo resultado se resolver de forma correta. Então, cosseno de 60 graus, vou colocar aqui um meio. Quem colocou 0,5 não tem problema. Vai ser igual. Igual a quanto? Cateto adjacente, que eu já vi aqui que é 200. Então, já coloco aqui 200. Tá bom? Sobre a hipotenusa, que é o valor que eu quero descobrir. No caso, x. Então, resolvendo esse cálculo, ó, ensino a multiplicação pela letra. 1 vezes x vai ser igual a 1x. Ou simplesmente x. Continuando, 2 vezes 200 vai ser igual a
400. Então, a gente já coloca aqui. Então, o resultado, ó, x é exatamente igual a 400, tá bom? X é igual a 400. Tranquilo, turma? Assim sendo, a alternativa correta é a alternativa A de abelha. Então é isso, pessoal. Nesse instante, qual é a medida da distância PQ entre André e o balão? A medida é de exatamente 400 metros, ok? Não esqueçam de realizar os cálculos. Galera, continuando a nossa correção com a questão de número 3. Um topógrafo foi chamado para calcular a altura de um edifício. Para fazer isto, ele colocou um teodolito, instrumento para medir ângulos, a 100 metros do edifício e mediu um ângulo de 45 graus, como indicado na figura abaixo, que vocês podem ver aqui. Sabendo que o teodolito está a 1,5 metros do solo, qual é a altura do edifício? Vamos ver qual é a altura do edifício? Para a gente descobrir a altura desse edifício, ou melhor, deste edifício, simplesmente a gente tem que primeiro descobrir qual das razões trigonométricas, se é o seno ou cosseno, a gente vai aplicar aqui. Por quê? Porque a gente tem um ângulo aqui, ó, dado como referência, no caso esse ângulo aqui de 45 graus, que no caso desse ângulo aqui, ó, o lado oposto a ele, desse triângulo retângulo, vai representar quem? Vai representar o nosso cateto oposto. Tá bom? E aí, o que é que a gente tem mais aqui, né? A gente tem a medida que vai daqui até aqui esse edifício, que no caso vale quanto? Vale 100 metros, como a questão já indica aqui. Essa medida vale quem? Essa medida representa o cateto adjacente, o nosso CA, pois a medida que está oposto a esse lado aqui, ó, ou melhor, está oposto a esse ângulo reto, vale quem? Vale a hipotenusa. Então a gente já descobriu as três medidas aqui, ou melhor, onde descobrimos o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa desse triângulo retângulo, dado como referência o ângulo de 45 graus. Tá bom, turminha? Então, feito isso, é meio caminho andado. O restante a gente vai descobrir agora qual das razões trigonométricas a gente vai utilizar. Seno, cosseno ou tangente. E quem vai decidir isso? São duas perguntas básicas que vocês devem fazer. Primeiro, o que a questão quer descobrir? E segundo, o que a questão lhes fornece em relação à medida dos lados desse triângulo retângulo. Então, o que ela quer descobrir? É que ela descobrir aqui, ó, o tamanho desse edifício, a altura dele, no caso aqui, essa medida, para a gente descobrir, que vale o cateto oposto. Então, ela quer descobrir o cateto oposto, o nosso CO, e nos dá quem? Nos dá o cateto adjacente, ó. Ela nos dá o cateto adjacente, que aqui vale quanto, ó? Vale exatamente 100. Tá bom, turma? Então, ela quer descobrir o cateto oposto e não dá o cateto adjacente. E aí eu pergunto para vocês, qual das razões trigonométricas relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente? Ah, professor, já sei. É a tangente. Então, a gente já coloca aqui a tangente. No caso aqui vai ser a tangente de quantos graus? De acordo com o ângulo de referência que a gente pegou, é a tangente de 45 graus. Então, a tangente de 45 graus, ela vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, agora a gente vai só substituir, ó. Tangente de 45 graus, quanto é que ela vale? Olhando aqui para os dados, ele nos diz que é exatamente igual a 1. Então, a tangente de 45 graus, vamos substituir por 1. Igual. Igual a quem? Cateto oposto. Cateto oposto é o que a gente está querendo descobrir aqui, ó. A gente está querendo descobrir, então não sei quanto é. Vou dizer que é quem? Vou dizer que é x. Sobre o cateto adjacente. Quanto é que vale o cateto adjacente? Aí vale 100, a gente tem essa medida. Pronto, feito isso, aqui abaixo a gente deve lembrar desse 1, a gente tem um 1 escondido. E aí é só resolver, ó. Temos aqui x vezes 1 vai ser igual a 1x ou simplesmente x. Ou simplesmente x. E 1 vezes 100 vai ser exatamente igual a 100. Então, a gente já descobriu que o x, que representa o nosso cateto oposto, ele vale 100. Então, aqui a medida, ó, desse cateto oposto aqui, ele vale exatamente 100. No caso aqui, 100 metros, porque as medidas estão dadas em metros. Tá bom? Então, ó, daqui dessa parte de cima até exatamente aqui, nós temos uma medida de 100 metros que a gente descobriu. Só que a questão quer saber a altura total do edifício, o tamanho dele todo. Então, falta ainda essa partezinha aqui, que vai daqui até aqui. Que vale quanto? Que vale, ó, percebam aqui, vale exatamente 1,5. Então, aqui vale 1,5.
Feito isso, é tranquilo demais da gente resolver. Basta somar o 100, como vocês podem ver aqui, mais esse 1,5 metro. Bom, vamos fazer até de cabeça, né? 100 mais 1,5 vai ser igual a 101,5 metros. Assim sendo, a alternativa correta é a alternativa C de casa. 100 mais 1,5 metros vai ser igual a 101,5 metros, tá bom? A alternativa correta, C. A altura do edifício é de 101,5 metros, tá bom, pessoal? É isso. Pessoal, continuando na correção com a questão de número 4. No Dia das Mães, a empresa Eletromark lançou a promoção da TV Samsung de 55 polegadas. Veja abaixo como foi essa promoção. Então aqui a promoção, preço à vista de R$ 2.500, ou compre hoje e pague em 10 parcelas com a taxa de juro mensal simples de 1,5% ao mês. Maria comprou uma dessas TVs para a sua mãe em 10 parcelas mensais. Quanto pagará por essa TV? Então ela comprou com essa segunda opção aqui, ó. Ela comprou hoje, digamos assim, né? Se ela comprar mesmo, tá certo? Para a gente descobrir quanto ela pagará com essa segunda opção aqui. Comprando em 10 parcelas iguais, só que com a taxa de juro mensal simples de 1,5% ao mês, né? Em cima de cada uma dessas parcelas. Então, quando se fala em taxa de juro mensal simples de 1,5% ao mês, se eu quero saber quanto ela vai pagar por essa TV, primeiro eu tenho que descobrir quanto ela vai pagar por esse juro, esse acréscimo de 1,5% ao mês. E para isso, basta eu calcular através da formulazinha básica do juro simples, tá bom? Formulazinha do juro que eu vou colocar aqui, pessoal. Vai estar apertadinho, mas vai ser o jeito, ó. Juro J é igual capital C, que multiplica o I, que a gente chama aqui de taxa, vezes o T, que representa o tempo. Tá bom? Então agora a gente vai só substituindo. Estou querendo procurar o juro, quanto é que ela vai pagar de juro, então vou repetir o J. Vai ser igual o nosso capital, o preço da TV aqui, ó, no caso, R$ 2.500, tá bom? Então vou colocar aqui R$ 2.500. Então repetindo aqui, 2.500, tá bom? Vezes a taxa é de 1,5, ó, 1,5% ao mês. Então a gente coloca aqui 1,5 sobre 100, tá bom? 1,5 sobre 100, que é por cento por 100, né? Como eu já expliquei para vocês anteriormente. Vezes o tempo. O tempo é a quantidade de parcelas que ela vai pagar. No caso aqui, ó, 10 parcelas. Então a gente coloca aqui vezes 10. Pronto, feito isso é só a gente resolver. Vamos lá? Vamos lá. Juro vai ser igual. O que é que a gente pode fazer aqui para simplificar o nosso cálculo? A gente pode cancelar esses dois zeros aqui do 100 com esses dois zerozinhos aqui, ó. No caso, estava um 2.500 que se transformou agora em 25. E aí é só a gente calcular, ó. Vamos resolver agora. Eu tenho aqui, pessoal, exatamente 25 que multiplica 1,5. O resultado vai ser o 25 mais a metade do 25. Quando você multiplica por 1,5 é assim. E aí vocês podem fazer o cálculozinho do lado aí para comprovar, tá bom? Então 25 vezes 1,5, o resultado vai ser o 25 mais a metade do 25. Quanto é a metade do 25? É 12,5. Então vai ficar 25 mais 12,5, que vai ser exatamente igual a 37,5. Tá bom? Vocês podem fazer o cálculozinho aí básico da multiplicação para confirmar. Vezes quem? Vezes o 10, que a gente não trabalhou com ele lá ainda, ó. Não trabalhou com 10. Continuando, juro vai ser igual 37,5 vezes 10. Quando a gente multiplica alguma coisa por 10, pessoal, o que é que acontece? Basta a gente levar apenas essa vírgulazinha, ó, uma vezinha aqui, ó, para a nossa direita. Tá bom? Aqui para a direita. Então ficou 37,5, levei a vírgula para cá, então ficou 375. Então isso quer dizer, pessoal, que o juro que essa pessoa vai pagar é de exatamente R$ 375. E aí você pode estar se perguntando, ah, professor, mas não tem nenhuma alternativa com 375. Calma, a gente apenas descobriu o juro. O que é que a questão quer saber? Quanto a Maria pagará por essa TV? Então, primeiro a gente descobre o juro, que é quanto ela vai pagar a mais, e aí a gente soma agora com o preço da TV, que no caso era R$ 2.500. Então, ó, pegando R$ 2.500
e somando com 375, pegando aqui o R$ 2.500, como vocês já podem ver aqui, que é o preço da TV, mais o valor do juro que ela vai pagar por esse pagamento parcelado, que no caso é R$ 375, isso aqui vai ser igual a exatamente R$ 2.875. 875 reais. Sendo assim, ela pagará por ATV esse valor. Sistema Monetário Brasileiro, representado aqui na alternativa C, R$ 2.875 reais. Tranquilo, turma? Então essa era uma forma de resolução aqui dessa questão, aplicando a formulazinha do juro simples. Questão de número 5. Lucas é vendedor em uma loja de materiais esportivos. Seu salário é composto de uma parte fixa de R$ 980 reais e uma parte variável, correspondente a 7% do valor em reais das vendas que ele realizar do mês. Fazendo os cálculos para saber quanto ganharia em suas vendas, chegou na seguinte fórmula: S de x é igual a 980 mais 0,07x, onde x representa as vendas mensais em materiais esportivos. Qual será o lucro de Lucas no mês em que ele vendeu R$ 10.000 em materiais? Então, pessoal, a questão simplesmente quer saber qual é o salário, claro, determinado por essa fórmula aqui, do S de x, ele irá receber em um mês em que o Lucas vendeu R$ 10.000 de materiais, R$ 10.000 em materiais. Então a questão fala, ó, onde X representa as vendas mensais em materiais. Então, se X representar as vendas mensais em materiais e eu quero determinar o salário que ele recebeu, simplesmente basta eu substituir o valor desse X pela quantidade que ele vendeu, que no caso a questão fala que é R$ 10.000. Então, no lugar de X, eu vou substituir por 10.000. Vamos executar esse cálculo aqui abaixo. Então, ó, S de X, que representa o salário dele, S de X, é igual ao valor fixo, de R$ 980 reais. Vamos colocar aqui já, R$ 980 reais, mais 0,07, que vai multiplicar o total da venda dele, que no caso foi 10 mil. Bom, R$ 10.000, a gente só coloca aqui o 10.000. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, continuando. S de X, resolvendo nosso cálculo, S de X, que é o salário dele, vai ser igual. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma adição entre 980 mais 0,07 e tenho uma multiplicação de 0,07 vezes 10.000. O que é que eu resolvo primeiro? Resolvo primeiro a multiplicação. Então, vou repetir o 980 por ordem de resolução. Claro, vou tender a resolver primeiro a multiplicação. Multiplicação de 0,07 vezes 10.000, tá bom? Multiplicar por 10.000 também é bem tranquilo, viu, pessoal? Ó, por 10 você vai andar uma casinha, tá bom? Por 100 você vai andar duas. Por 1.000 você vai andar três. Já por 10.000 você vai andar quanto? Vai andar 4, tá bom? Vai variar aqui da quantidade de zeros que ele tem, ó. Tem 4 zerinhos aqui, vai andar 4 casas. Então a vírgula tá aqui, ó. Andou uma, andou duas, andou três, andou 4, tá bom? Andou exatamente 4 casas. Assim sendo, o valor se a gente for completar aqui com zero, ó, para vocês entenderem melhor, completei aqui com zero e aqui ficaria outro zero. Só que ficaria, ó, 0,0, né? Então aqui o resultado seria quanto? O resultado seria de 700, tá bom? Então aqui vou colocar mais 700. Ah, professor, não consegui entender não. Não tem problema. Você faz o seguinte, coloque 0,07 e multiplique por 10.000 algoritmos básico. Aí você vai encontrar aí 700. Então, S de X vai ser igual ao resultado dessa adição, ó, 980 mais 700. 980 mais 700, respondendo através do cálculo mental, vai ser exatamente igual a 1.680, tá bom?
1.680. Tranquilinho, turma? Então a alternativa correta seria a alternativa D de dado. O salário dele, nesse mês em que ele vendeu 10 mil reais em materiais, foi de exatamente 1.680 reais. Turminha, continuando nossa correção, vamos com a questão de número 6. Ao alugar um veículo, geralmente há duas partes a pagar. Uma depende do número de dias, D, que você aluga o carro, e outra do número de quilômetros, Q, que você roda com ele. A locadora Aluga Rápido oferece as seguintes condições: R$ 35 por dia e mais 20 centavos por quilômetro rodado. Tem aqui Aluga Rápido, R$ 35 por dia, incluindo o seguro, mais 20 centavos por quilômetro rodado. A seguinte fórmula fornece o custo C do aluguel. Então, C, que representa o custo, é igual a 35, que multiplica o número de dias que essa pessoa utilizou o automóvel, que ela alugou o automóvel, mais 20 centavos, 0,20, vezes a quantidade de quilômetros. É representado aqui porque que essa pessoa percorreu. Tranquilo? Então, vamos lá. Roberto alugou por D dias, que no caso aqui é 10 dias, e rodou, que no caso 1.000 quilômetros. O custo do aluguel foi de... Então a questão simplesmente quer que você calcule, através dessa fórmula aqui, quanto o Roberto gastou nesse custo desse aluguel. Sabendo que ele percorreu, ele ficou com o automóvel ali alugado por 10 dias e percorreu 1.000 quilômetros. Então vamos lá, realizar esse cálculo. Então vamos pegar aqui a formulazinha, ó. C é igual 35 o quê? 35D, ó. Presta atenção aqui, ó, 35D. Só que esse D a gente já vai substituir pela quantidade de dias que ele ficou com o automóvel, que no caso aqui, ó, foram 10 dias. Então vamos colocar aqui dentro do parêntese 10 dias. Mais temos aqui 0,20 que vai multiplicar quanto? Vai multiplicar o nosso querido Q, ó. Só que Q é quem? Q é a quantidade de quilômetros rodados, que no caso aqui, Roberto supostamente rodou 1.000 quilômetros. Colocamos aqui dentro do parêntese 1.000. Bom? Então é isso, pessoal. Aqui é 1.000, tá bom? Dentro do parêntese. Aqui eu fiquei sem espaço. Continuando, vamos resolver esse cálculo. C, que é o custo, vai ser igual a... Temos aqui 35 vezes 10. 35 vezes 10 vai ser igual a 350. É tranquilo demais. Continuando. Mais. Agora eu tenho aqui, pessoal, ó, a multiplicação de 0,20 vezes 1.000. 0,20 vezes 1.000. Multiplicar algum número por 1.000, isso quer dizer que a quantidade de ordens de casas, como vocês conhecem popularmente, que a vírgula vai percorrer, vai ser de exatamente 3 casinhas para a direita. Isso na multiplicação. Então está aqui, ó, percorreu 1, 2 e vai ficar bem aqui 3. Então o resultado de 0,20 vezes 1.000 vai ser exatamente igual a 200. Então a gente já coloca aqui, ó, 200. E, professor, não entendi essa sua maneira de resolução. Não tem problema, ó, vocês podem pegar aqui 1.000, tá bom? Vocês podem pegar 1.000 e multiplicar por 0,20. Vocês podem pegar o 1.000 e multiplicar por 0,20. Tranquilo, da maneira como vocês sabem fazer o cálculozinho de multiplicação. E aí, ao final, vocês vão encontrar 200, tá bom? Então, ó, C, continuando nosso cálculo, vai ser igual 350 mais 200. 350 mais 200 vai ser igual a exatamente 550, não é isso? Então, C, o custo é 550. Respondendo à pergunta, o custo do aluguel foi de exatamente R$ 550, a alternativa correta, a alternativa B de bola. Tranquilinho, turma? Então era só isso na sexta questão. Pessoal, continuando nossa correção com a questão de número 7. O custo de uma produção em milhares de reais de x máquinas iguais é dado pela expressão C de x é igual a x² menos x mais 10. Se o custo for de R$ 52.000, então
O número de máquinas utilizadas na produção foi. Então vamos focar aqui no que a questão está pedindo, né? O número de máquinas utilizadas na produção. E ela fala que o número de máquinas, ó, é representado por x. X máquinas. Então simplesmente a questão quer saber os valores de x aqui que satisfazem essa equação. No caso aqui, uma equaçãozinha do segundo grau, que está no formato aqui de uma função quadrática, mas a gente vai transformar ela agora numa equação do segundo grau. Como, professor? Na seguinte forma. O primeiro passo aqui, pessoal, vocês pegarem a fórmula. Eu vou colocar ela completinha aqui para a gente fazer a questão organizada, tá bom? Então, vamos pegar aqui o C de x é igual x ao quadrado menos x mais 10. Da mesma forma, pessoal, como está aqui, ó, na questão. Só fiz trazer ela para cá e repetir. Lembrando, o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir os valores de x que satisfazem essa equação. Que equação, professor? A seguinte, ó. A questão fala que o custo, ó, se o custo foi de 52 mil reais, então o C de x, que representa o custo de produção, a gente vai substituir ele por 52. No caso aqui, não precisa vocês colocarem os 52 mil, 52 mais os 3 zerinhos. Por quê? Porque a produção já é dada aqui, ó, como a questão fala, em milhares de reais, tá bom? Então, no 52 mil, a gente vai colocar no lugar do C de x apenas os 52. Então, ficaria como? Ó, ficaria 52 no lugar aqui do C de x é igual a x ao quadrado, vamos repetir, menos x, tranquilo, mais 10. Pronto. Chegando aqui, a gente agora percebe que a gente tem nada mais, nada menos que a possibilidade de formar uma equação no segundo grau. E aí fica tranquilo demais para a gente descobrir os valores de x. E aí você pode pensar também, né? Ah, professor, não seria simplesmente eu descobrir para quais valores de x satisfazem essa equaçãozinha aqui, essa relação de igualdade? Seria. Era só você procurar, se eu coloco aqui o 2 no lugar desse x aqui, desse, e resolver, o resultado vai ser igual a 52. Se eu colocar um 3, só que convenhamos, né, pessoal, você vai ficar testando até encontrar. Então, simplesmente a gente faz o seguinte, ó, esse 52 aqui, eu vou trazer ele para depois da igualdade, e o x ao quadrado menos x mais 10, eu vou trazer para antes da igualdade. Como eu estou trocando os dois membros da equação de forma simultânea, tá bom? Então não há necessidade da troca de sinais. Então vejam como é que fica, ó. Fica x ao quadrado menos x mais 10 é igual a 52. É igual a 52. Pronto. Chegando aqui, vamos transformar na equação. Para transformar na equação, a gente tem que colocar igual a zero. Então, esse 52 aqui, ó, ele vai passar para antes da igualdade, já que ele está depois. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Fica x ao quadrado menos x mais 10. E aí, tinha lá mais 52, depois da igualdade, vai passar para antes com o sinal oposto, no caso aqui, menos, tá bom? Então, ficou menos 52. Tudo isso, sem esquecer, igual a zero. Pronto. Transformamos aqui na equação do segundo grau. Só que a gente ainda pode resolver aqui essa uma operaçãozinha. Qual? Aqui, ó, tem o mais 10 e menos 52, a gente pode simplificar, tornar mais curta essa equação. Então, x ao quadrado, eu vou repetir, não posso trabalhar com ele aqui ainda, menos x. Aí eu tenho mais 10 e menos 52. É uma operação de números com sinais opostos. No caso aqui, ó, eu vou sempre tender, se é mais e é menos, para o sinal do número que tem mau valor. No caso, quem tem mau valor é o 10 ou é o 52? No caso aqui, pessoal, vocês verem que é o 52. Então, repete o sinal dele, de menos. E subtrai-se os números. Eu tenho 52, vou tirar 10, vai sobrar quanto? Vai sobrar exatamente 42. Bom, tudo isso igual a zero. A galera que se confunde ainda nesse cálculo aqui, de mais 10 e menos 52, é só você ter mais ou menos uma noção assim. Você tem 10 reais e compra um produto que custa 52 reais. Quanto é que você vai ficar devendo? Aí você vai ficar devendo quanto? 42 reais. Por isso que o sinal aqui é negativo, né? Já que é de dívida. Então, pessoal, ó, o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 42 é igual a zero.
Pronto, temos uma equaçãozinha aqui no segundo grau. Para descobrir os valores de x, que é a quantidade de máquinas dessa questão, basta simplesmente a gente aplicar aqui, de início, a formulazinha do nosso delta, né? Delta é igual b ao quadrado menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. Pronto. Agora a gente vai só substituir. Vamos lá substituindo. Vou substituir aqui abaixo mesmo. Ó. Delta vai ser igual. Quanto é que vale o b aqui nessa equação? X ao quadrado menos x menos 42 igual a zero. Eu vou até aqui, digamos assim, destacar ela. Vou destacar ela, como vocês podem ver aqui, para dizer que a gente está, quando eu me referir à equação, estou me referindo a esta que está dentro aqui desse retângulozinho, tá bom? Destacado aqui. Então, quem é o coeficiente b nessa equação? É o menos 1. Vocês têm que ter habilidade para perceber isso. É aquele número que vem acompanhando somente o x. Ah, professor, não tem nenhum número lá. Se a gente não tem, é porque a gente está o x lá sozinho, é porque a gente sabe que é 1, né? Como é menos, a gente coloca menos 1. Menos 4, repetindo agora, vezes o a. Quanto é que vale o a? O a está aqui, ó, é quem vem acompanhando o x ao quadrado. Quem que vem acompanhando o x ao quadrado? Ah, professor, não tem ali, mas tem um x ao quadrado. Então vai ser quem? Vai ser 1. Vezes o nosso colega c. Quanto é que vale o c? O c é aquele termo independente, que não vem acompanhado de nenhuma letra, que não vem acompanhado de x. No caso aqui dessa equação, menos 42. A gente coloca aqui menos 42. Vamos fechar aqui o nosso parênteses e agora vamos resolver. Só que eu vou resolvendo, pessoal, já vou trazendo para cá, tá certo? Aqui para cima, para mim ganhar espaço. Então vamos lá. Delta vai ser igual. Delta vai ser igual. Eu tenho aqui, ó, que eu esqueci aqui no delta, ó, delta é igual a menos 1 elevado ao quadrado. Estou colocando aqui agora, tá bom? E aí, eu tenho menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. E menos 1 vezes menos 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Positivo. Quem quiser colocar mais 1 pode colocar. Eu vou colocar só 1, tá bom? E aí a gente vai resolver aqui abaixo agora. Ó. Tenho menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1. Vai ser igual a quanto? O resultado vai ser menos 4. Não vai alterar em nada. E aí eu tenho menos 4 vezes menos 42. Tá bom? E aí, menos 4 vezes menos 42. Vamos logo resolver a parte dos sinais. Menos vezes menos vai ser quanto? Vai ser mais. Então, já coloquei mais aqui. E aí, 42, ou melhor, 4 vezes 42, ou 42 vezes 4, né? Como vocês queiram chamar. Vamos lá. 4 vezes 42 vai ser exatamente igual a 168. A gente já coloca aqui 168. Tranquilo. Delta, para finalizar, vai ser igual a 1 mais 168, vai ser igual a 169. Tranquilo, turma? Então vamos lá. Pronto, descobrimos o valor de delta, professor. Terminou o nosso cálculo aí? Não, a gente apenas descobriu aqui o nosso querido e amado valor de delta. Para quê? Para que a gente agora possa aplicar a formulazinha do x, né? Então vamos lá. Qual, professor? Vamos só relembrar aqui, tá bom, pessoal? Ó, x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. 2 que multiplica a. Tranquilo? Vamos lá substituindo, né? X vai ser igual menos aqui do nosso querido b. E aí quanto é que vale o coeficiente b? Vocês têm que ver que ele vale menos 1. Lá naquela equaçãozinha lá que eu destaquei para vocês. Ele vale menos 1. Então a gente coloca dentro do parênteses, já que é negativo, para que a gente não atrapalhe com os sinais aqui. Então, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto foi a raiz quadrada de delta? Ou melhor, quanto foi o delta que a gente descobriu aqui? 169. Então, já vou colocar aqui o 169. Tá bom, turma? Então, vamos lá continuando, né? Ó, a parte de baixo aqui agora do nosso x, que é 2 que multiplica a. Quanto é o a? O a é 1. Então, vai ficar aqui 2 que multiplica 1. Coloquei 1 aqui dentro do parênteses para ficar mais organizado. Vamos lá, continuando. Vamos resolver agora essa nossa parte de baixo aqui, ó. X vai ser igual menos vezes menos 1 vai ser igual a mais 1, ou simplesmente 1. Mais ou menos, raiz quadrada. Deixa eu dar uma ajeitadinha nesse mais ou menos aqui.
para não ficar errado. Pronto. Então, mais ou menos raiz quadrada de 169. Quanto é a raiz quadrada de 169? E aí, pessoal, alguém lembra quanto é a raiz quadrada de 169? Pessoal aí que é muito de memória, né, que já sabe, é 13, tá bom? E aí vocês podem conferir. Como, professor? É simplesmente multiplicando. 13 vezes 13 vai ser igual a 169? Sim, professor. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Sobre, tenho agora 2 vezes 1, que vai ser igual a 2, aqui na parte de baixo. Chegando aqui, a gente agora vai apenas descobrir quem é o nosso x' e o nosso x duas linhas. Vamos primeiro para o x', né? X', vou colocar uma linhazinha aqui. Igual. O x' eu sempre gosto de pegar o positivo, né? O primeiro sinalzinho de mais. Então vai ficar 1 mais 13. 1 mais 13 dividido por 2. Tá bom? E a gente já vai responder aqui de forma direta, ó, aqui do lado. Vamos lá. Eu tenho 1 mais 13. 1 mais 13 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 14. E aí 14 dividido aqui por 2, 14 dividido por 2 vai ser igual a 7. Então o nosso x' vai ser 7. Vamos agora também aqui, só que agora procurar nosso x duas linhas, que é o que eu vou pegar negativo, visto que no x' eu já peguei o positivo. Então x duas linhas vai ser igual 1, só que agora menos, tá bom? Só que agora menos, tem que prestar bastante atenção nisso, menos 13 dividido por 2. Vamos colocar o x duas linhas aqui mais abaixo, porque ele vai ser mais um pouquinho complexo de vocês entenderem. Então, o x duas linhas vai ser igual. Olha aqui, qual é o segredo? O segredo é aqui, ó, que no numerador, digamos assim, onde tem essa operação. 1 menos 13. Eu tenho aqui, pessoal, um positivo e menos 13. Como vocês podem ver. O resultado, pessoal, vai ser negativo. Por quê? Porque o número de maior valor entre 1 e 13 é o 13. Então, o sinal aqui que vai perpetuar vai ser o de menos, tá bom? E aí a gente faz o quê? Subtrai. Eu tenho 13, vou tirar 1, vai sobrar quanto? 12. Então, o resultado entre mais 1 e menos 13 é menos 12. Tudo isso sobre 2. Tá bom? Sobre 2. E aí, para finalizar, vou finalizar colocando aqui, ó, eu tenho x duas linhas é igual a menos 12 dividido por 2. Menos dividido por mais vai ser menos. Então, o resultado aqui vai ser menos. Vai ser menos quanto, professor? 12 dividido por 2, 6. Então, o resultado é menos 6 do x duas linhas. Prestem atenção agora no enunciado da questão. Eu encontrei que o x' é 7 e o x duas linhas é menos 6. E aí vamos ver o que a questão está pedindo. Ó. O número de máquinas utilizadas na produção foi... Qual foi o número de máquinas utilizadas na produção? Foi 7 máquinas ou foi menos 6 máquinas? Tem como utilizar menos 6 máquinas? Não tem, pessoal. O número de máquinas, quantidade de máquinas é positivo. É 1, é 2, é 3. Não pode ser negativa. Não existe, é menos uma máquina. Não. Bom, quantidade de máquinas é positiva. Então, no caso aqui, a gente vai tomar como resposta satisfatória para a questão o x'. O x', que no caso vale 7. Sendo assim, o número de máquinas utilizadas na produção foi de exatamente 7 máquinas. A alternativa correta, alternativa A, de abelha. Uma questão muito boa mesmo, viu, pessoal? Muito boa mesmo. Não esqueçam de registrar esses cálculos. Pessoal, continuando agora a nossa correção com a questão de número 8. Ao ser perguntada sobre sua idade, Juliana respondeu. Então, a Juliana está aqui, ela respondeu o seguinte. O quadrado de minha idade menos o seu quintuplo é igual a 104. Equacionando o problema, obtemos a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x é igual a 104. Que a Juliana falou aqui nesse balãozinho, como vocês podem aqui observar. Equacionando, deu simplesmente isso. Então a pergunta é, a idade de Juliana é? A idade de Juliana é? Qual é a idade dela? A idade dela, vocês podem ver aqui que foi representada por quem? Foi representada por x. Ó, o quadrado de minha idade, então ficou x ao quadrado. Menos o seu quintuplo, o quintuplo da idade de x, ó, menos 5x, é igual a 104. Então, para me descobrir a idade da Juliana, eu simplesmente tenho que descobrir aqui o valor aqui de x, ou os valores de x, dependendo do que vai acontecer no decorrer do meu cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos descobrir aqui a idade de Juliana. Para isso, vamos resolver essa equação. Vou colocar ela aqui do lado, ó. X ao quadrado
menos 5x é igual a 104. Então, para tornar aqui esse cálculo uma equação, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que igualar a zero. Para igualar a zero, eu vou ter que levar esse 104 para antes da igualdade. E aí, quando eu levar ele para antes da igualdade, eu vou ter uma equaçãozinha, porque vai estar igual a zero, só que o 104 ele vai trocar de sinal. Se ele está positivo aqui no caso, ele vai tornar-se negativo. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar x ao quadrado menos 5x tinha mais 104, passou menos 104. Bom, tudo isso igual a zero. Professor, para que isso, professor? Para que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, resolvendo essa equação desse modelo aqui, para que eu não tenha o trabalhão de fazer por tentativa. Como por tentativa, professor? Eu iria pegar essa equaçãozinha aqui, ó, do x ao quadrado menos 5x é igual a 104, e atribuindo valores para x. 1, 2, 3, 4, até o resultado dessa resolução dessa parte que está antes da igualdade ser igual ao 104, que está depois da igualdade. Então, para que eu não tenha todo esse trabalhão, eu prefiro aqui montar uma equaçãozinha no segundo grau, como vocês puderam aí observar, para que o meu cálculo se torne mais rápido, pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5x é igual a 104. Tudo isso igual a zero. Então, para resolver, vamos aqui iniciar com a fórmulazinha do delta, né? Delta é igual b ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Delta vai ser igual. Quem é o valor de B? Quem é o coeficiente B aqui nessa equação? A é o menos 5. Então, a gente vai, no lugar do B aqui, na formulazinha, colocar menos 5. Fecha parêntese. E agora não vou esquecer, né? Colocar aqui elevado ao quadrado. Continuando, menos 4 vezes quem? Vezes o A. Quanto é que vale o A? O coeficiente A, ó, tá aqui na frente, ó. Tá acompanhando o x ao quadrado. É quem? É 1. Ali escondido, né? Então vai ser 1. Vou dar uma ajeitada aqui nesse parêntese, que ficou meio bagunçado. Pronto, vamos lá. Então vou colocar aqui dentro do parêntese. 1. Vezes quem? Vezes o coeficiente C. Quem é o coeficiente C? É o termo independente aqui na equação, no caso, menos 104. Então, vamos colocar, ó, também dentro do parêntese, menos 104. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Agora é só a gente resolver. Delta vai ser igual... Tenho aqui menos 5 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5 vai ser exatamente igual a mais 25. Ou simplesmente só o 25, como eu coloquei aqui. Continuando, ó, eu tenho agora menos 4 que multiplica 1. Menos 4 que multiplica 1, o resultado vai ser menos 4. Aí eu tenho aqui agora, ó, menos 4 que multiplica menos 104. Menos vezes menos vai ser mais. Então já vou colocar o sinalzinho aqui de mais. E aí, 4 vezes o 104 vai ser exatamente igual a 416, para quem realizou o cálculozinho aí. Bom, quem não fez, confere o cálculozinho aí que vai dar 416. Continuando, delta vai ser igual a, tem um 25 mais 416. 25 mais 416 vai ser exatamente igual a quanto? Vamos ver. Vamos imaginar que eu só tenho aqui 410, né? Então, 410 mais 25 vai ser igual a 435. 435 mais 6 vai ser igual a 441. Então, 25 mais 416 vai ser igual a 441. Então, o valor de delta, a gente já descobriu aqui, é igual a 441. Tranquilo, turma? Então vamos lá continuando. Apenas descobrimos o valor de delta, o valor do nosso querido e amado delta. Vamos agora lá, continuando com a formulazinha do x. Formulazinha do x, vou colocar aqui do lado. Não sei se vai dar, né, para a gente resolver tudo. Vou fazer aqui o mais pequeno possível. Então x vai ser igual a menos b
formulazinha para a gente relembrar, mais ou menos raiz quadrada de delta, vou tentar colocar pequeno, sobre 2 que multiplica A, 2 vezes A. E agora a gente vai substituir. Vamos lá substituir. X vai ser igual menos do B. E quem é o coeficiente B que a gente descobriu lá? É menos 5. Então, vou colocar aqui, ó, dentro do parênteses também, menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto é o valor de delta? 441. Tá bom? 441. Tranquilinho aqui. Sobre quem? Sobre 2 que multiplica A. Quanto foi o valor de A, do coeficiente A que a gente descobriu na equação? Ah, professor, o valor do coeficiente A, olhando ali bem para a equação, é 1, que estava lá escondido. Muito bem, 1. Colocar dentro do parênteses, vai ficar bem representado. Continuando, ó, x vai ser igual. Vamos resolver agora. Tenho menos vezes menos 5. O resultado vai ser mais 5 ou simplesmente 5, né? Quando é positivo, a gente tem essa opção de colocar ou não um sinal. Então, mais ou menos raiz quadrada de 441. E aí, quem é bom de memória? Raiz quadrada de 441 só pode ser quanto? Só pode ser exatamente 21. Bom, sobre 2 que multiplica 1 vai ser igual a 2. Chegando aqui, é tranquilo. A gente vai agora para o x1, x', e para o x2, x duas linhas. Tá bom, pessoal? Vamos fazer esse cálculo aonde? Deixa eu ver aqui um espaço. Vamos colocar aqui mais abaixo, tá bom? Aqui mais abaixo, trazendo um pouquinho para cá. Eu vou colocar o x'. Vocês já podem ver aí. X' vai ser igual. Vou pegar o positivo, ó. 5 mais 21. 5 mais 21. Sobre 2. Então, o x' vai ser igual. Vamos resolver direto através do cálculo mental, pessoal. Ó, vamos lá. No numerador tem, ó, 5 mais 21. 5 mais 21 vai ser igual a 26. 26 dividido por 2 vai ser igual a 13. Então, já coloquei aqui, ó, x' igual a 13. Já descobri um. Vamos ao x duas linhas, para a gente aqui fechar a questão. Eu vou colocar bem aqui abaixo o x duas linhas, entre aqui a B e a C, ó, x duas linhas. Sem espaço lá, estou colocando aqui, x duas linhas vai ser igual. Vou pegar agora o positivo, ó, 5, ou melhor, o negativo, 5 menos 21 sobre o nosso querido e amado 2. Tá bom? Então vamos resolver também através do cálculo mental, ó. Eu tenho aqui mais 5 e menos 21. O resultado vai ser quanto? O resultado vai ser menos 16. Tá bom, turminha? Cuidado aí para não confundir. Por que menos 16, professor? Digamos que você tem uma dívida de R$ 21 e pagou R$ 5. Quanto é que você ficou devendo? Ficou devendo ainda R$ 16. Então, se você ficou devendo, é menos. No caso aqui, ó, menos 16. Sobre quanto? Sobre 2. Então, menos 16 dividido por 2, menos dividido por mais vai ser menos, 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. Então, o resultado menos 8. Tem como a pessoa ter uma idade negativa nessa situação aqui? Não. Ou ela vai ter 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou alguns meses, ou alguns minutos, ou algumas horas, mas sempre ela vai ter, no caso aqui, alguma quantidade de anos. Então, o x duas linhas a gente vai desprezar ele, passar até um x aqui, porque deu negativo, e vamos tomar como referência apenas o x uma linha, né? Que deu quanto? X uma linha? Deu 13. Então, a idade dela, respondendo aqui a pergunta, a idade de Juliana é de exatamente 13 anos. Tudo bem, turma? Então era isso. Não esqueçam de registrar os cálculos. Vamos agora à correção da questão de número 9, que é a penúltima questão da avaliação que foi aplicada na última sexta-feira. Então vamos lá. Daniel comprou uma casa que está construída em um terreno retangular de 192 metros quadrados de área. Ele deseja colocar uma grade na frente do terreno. A pergunta é a seguinte: a quantidade de metros de grade que ele irá colocar na frente do terreno é... Então prestem bem atenção na pergunta, pessoal. É só a quantidade de metros de grade que ele irá colocar na frente do terreno. Só aqui na frentezinha
do terreno, tá bom? Onde tem aqui, ó, no caso o x mais o 2. Mas para me descobrir quantos metros de grade ele vai ter que comprar para colocar na frente desse terreno aqui, onde tem aqui o x mais 2, eu vou ter que descobrir o valor de x. Se eu soubesse o valor já de x, era só somar ele mais o 2 e marcava aqui a alternativa correta. Como eu não sei, eu vou ter que descobrir. Como? A questão me dá uma dica importante, ó. Ela diz, ó, que essa casa está construída em um terreno retangular de 192 metros quadrados de área. Então, se eu pegar, se é um terreno retangular, e se eu pegar as medidas aqui desse terreno, no caso, x mais 2 e x menos 2, e multiplicá-las, o resultado vai ser quanto? Vai ser 192 metros quadrados, porque é a área desse terreno. Tá bom? Então vamos, a partir disso a gente consegue aqui resolver essa questão. Como professor, da seguinte forma, ó, vamos pegar aqui, ó, x mais 2, x mais 2, vezes x menos 2. São as dimensões aqui dadas pela questão na representação. A multiplicação dessas duas dimensões vai ser igual à área que essa casa está construída. No caso, 192 metros quadrados. Não precisa a gente colocar. Vamos colocar só 192. Bom, para a gente não confundir. Então, continuando, vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? A gente pode resolver esse cálculo, né? Vamos até resolver bem manualmente, não vamos simplificar, não. Vamos lá. Ó, esse x vai multiplicar esse outro x. Vamos logo multiplicando. X vezes x vai ser quanto? Vai ser x ao quadrado. Vamos logo multiplicando para a gente não perder tempo. Aí tem agora x que multiplica menos 2. Esse menos 2 aqui vai ser igual a quanto? X vezes menos 2 vai ser igual a menos 2x. Continuando o nosso cálculo, o que é que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter esse 2 que multiplica esse x. 2 que multiplica x, 2 vezes x vai ser igual a mais 2x. Vamos colocar aqui positivo. Mais esse mais é mais, então mais 2x. E temos aqui agora esse 2, só que agora ele multiplica, ó, esse menos 2. Então eu tenho mais 2 que multiplica menos 2. Mais vezes menos vai ser menos e 2 vezes 2 vai ser 4. Então colocamos aqui. Tudo isso é igual a quanto? É igual a 192. Tudo isso é igual a 192. Pronto. Vamos resolver agora esse cálculo. Ó, vou repetir aqui o nosso x ao quadrado para a gente dar uma simplificada. Simplificada por quê, professor? Porque aqui, ó, eu tenho menos 2x e mais 2x. Não simplesmente, eles são opostos, eu posso cancelar aqui, tá bom? Então fica x ao quadrado menos 4 é igual a 192. É igual a 192. Tranquilo? Pronto. E aí, professor, o que é que você está querendo descobrir? Prestem bem atenção. Eu estou querendo descobrir o valor de x. Eu estou querendo descobrir o valor de x. E aí vocês podem, claro, calcular agora pelo nosso querido e amado delta. Bom, vocês podem ir lá colocando o nosso querido e amado delta para descobrir esse resultado aqui. Só que, como eu já resolvi umas duas questões anteriores nessa videoaula pela fórmula delta, eu vou resolver essa questão aqui de número 9 de uma maneira diferente. Como? Utilizando já as alternativas que a questão nos fornece. Então, eu sei que x ao quadrado menos 4 é igual a 192. Então, quais são os valores aqui de x que eu posso colocar que o resultado vai dar 192? Ou vai ser o da A, ou da B, ou da C, ou da D. Ou 12, ou 14, ou 15, ou 16. E aí, professor, qual é que você vai colocar aqui? A gente vai ter que fazer um testezinho aqui. Tá bom, pessoal? A gente vai ter que ir testando. Nesse caso aqui, para a gente não perder muito tempo, eu já vou testar aqui o item B, ó. Eu já vou testar o item B. Por quê? Porque eu sei que o 12, ó, o 12, quando eu substituir ele por x aqui, vai ficar 12 elevado ao quadrado. E aí 12 vezes 12 vai ser quanto? 144. 144 menos 4 vai ser igual a 140, que não é igual a 192. Por isso que eu vou logo aqui para B, tá bom? Com 14. Então aqui no lugar do x, eu vou substituir por 14, ó. No lugar do x, estou substituindo por 14. Vou fechar o parênteses, vou elevar ao quadrado, menos 4. E o resultado tem que ser quanto? O resultado tem que ser exatamente aqui, ó, o nosso querido e amado 192. Tá bom? Vamos ver só para fazer aqui desse modelo, digamos assim, um pouco mais diferente, né? Claro que vocês poderiam levar depois o menos 4 para depois de lá,
tá bom? Poderiam trazer o 192 para cá, igualar a zero e procurar através da fórmula de Bhaskara. Tinham diversos caminhos. Eu vou colocar esse daqui só para dar uma solução para vocês aqui. Então, ó, 14 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 14 vezes 14, tá bom? E 14 vezes 14 vai ser exatamente igual a 196. Vocês podem multiplicar aí, tá bom? Aí menos 4, tudo isso tem que ser igual a 192. 192, tá bom? Então tem um 196 menos 4 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 192. E aí, 192 é igual a 192? É, professor. Então isso quer dizer que o valor de x ele vale 14. Olha aí. Ah, professor, então eu já vou marcar lá o nosso item B. Não, calma. Eu apenas descobri o valor de x. Ó, esse x aqui, ele vale 14. Só que o que é que a questão quer? Eu vou até colocar aqui, ó. Esse x, ele vale 14. Só o que é que a questão está pedindo? A quantidade de metros de grade que ele vai colocar na frente do terreno é. Ele vai colocar 14? Não, ele vai colocar x mais 2. X é 14, vai ser igual ao quê? 14 mais 2. 14 mais 2 vai ser igual a... Então, isso tudo aqui, ó, é igual a 14 mais 2, que é igual a 16. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. Tinha que prestar bastante atenção com esse detalhe final para não errar a questão. Tranquilo, turma? Então, essa era uma forma de resolução dessa questão. Galerinha, vamos agora à última questão da correção dessa videoaula, né, que representa a avaliação passada de vocês, que foi aplicada na sexta-feira. Então vamos lá finalizar, pessoal. Questão de número 10. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. E a questão quer saber o quê? Quer saber qual é a altura desse poste. Então, simplesmente, a questão quer descobrir esse valor de x aqui, ó, que representa a altura deste poste. E para isso, vocês vão fazer uso de um conteúdo chamado semelhança de triângulos, tá bom? Pelo que é dito aqui, principalmente no enunciado da questão e pelo que é representado aqui também. Então, vamos lá resolver através da semelhança de triângulos, relacionando aqui os seus lados, né, ó. Vou colocar aqui de vermelho para dar um destaque, ó. X vai estar relacionado a 1, assim como 12 vai estar relacionado a 0,6. Como isso, professor? Não lembro mais desse conteúdo. Vamos lá, ó. X vai estar relacionado a 1, assim como 12 vai estar relacionado a 0,6. É fácil, é tranquilo demais, turminha. Então pronto, feito isso, a gente vai só resolver através dessa regra de 3 simples e descobrir o valor de x, iniciando aqui a multiplicação, ó, x vezes 0,6 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,6x. Igual a quem? Agora eu tenho aqui 1 que multiplica 12. 1 vezes 12 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12. Eu quero descobrir o valor de quem? De x. Então, deixo ele sozinho aqui, ó, antes da igualdade. Ficou x sozinho é igual ao 12. Já estava lá depois. E esse 0,6, ó, que estava aqui multiplicando x, ele vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. Se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, dividido por 0,6. Então, para eu descobrir o valor de x, basta dividir 12 por 0,6. Vamos descobrir aqui, ó, 12 dividido por 0,6. E aí tem muita gente que ainda erra essa divisão aqui de um número natural pelo número decimal, pelo simples fato que não vai obedecendo a ordem do procedimento legal. Primeiro, pessoal, você vai observar quantas casas você tem após a vírgula no número decimal. No caso aqui, ó, 0,6, tem uma casinha após a vírgula, um algarismo. Então, você vai ter que deixar aqui no 12, ó, colocar a vírgula e uma casinha também após ela. Pronto. Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai retirar as vírgulas. Por quê? Porque a quantidade de casas após a vírgula já está igual, 1 em 1. Ó, tirou a vírgula. Então, o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem 120 dividido por 0,6. 0,6 e 6 é a mesma coisa, então a gente pode apagar esse zero.
Tá bom? Então vamos lá, continuando nosso cálculo. Eu tenho agora 120 dividido por 6. Simplesmente isso. Tá bom? Então vamos lá. 1 eu não posso dividir por 6, mas o 12 eu posso. Ó. Então eu vou dividir 12 por 6. 12 dividido por 6 vai ser igual a 2. 2 vezes 6 vai ser igual a 12. Então fica aqui 12 abaixo do 12. Sobre tracinho menos 12 menos 12 vai ser igual a 0. Tranquilo demais. Ah, professor, deu 0 aqui já ó, no resto e sobrou um zerozinho aqui no nosso dividendo. Vamos levar para o nosso quociente. Então fica aqui 20. Então isso quer dizer que ó, 12 dividido por 0,6 é igual a 20. Tá bom? A alternativa correta seria a alternativa C de casa. Pessoal, finalizamos aqui a nossa correção. Eu sinceramente espero que vocês tenham aí pelo menos compreendido a resolução de cada uma dessas 10 questões que foram aplicadas na avaliação de vocês, como eu já falei na sexta-feira passada, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem me consultar via WhatsApp. Eu estou à disposição aí durante todo esse dia para resolver essas dúvidas e para esclarecer principalmente essas dúvidas que vocês tenham, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. Essa provavelmente é a nossa última videoaula desse ano. Termino com aquela sensação de gratificação, né? Uma gratificação muito grande mesmo. Estou muito gratificado por ter tido esses momentos, mesmo que virtuais, com vocês. Então é isso, pessoal. Espero ver vocês aí futuramente e até a nossa próxima oportunidade. Fiquem com Deus, turminha.